Olá, pessoal. Boa noite. Como estão? Sejam bem-vindos à nossa primeira live do evento dessa semana. Teremos aula hoje, quarta, quinta e sexta. Bem-vindos. Eu começo meio devagar, esperando o pessoal entrar. A gente vai, enquanto o pessoal entra, eu vou mostrar um pouquinho dos pratos que estão aqui na minha frente, que são aulas que eu dei no clube. Boa noite, gente. Maria Marta acabou de sair daqui, tá me dando oi, tá no carro. Então, essa semana, essas 4 lives que eu me organizei para fazer, eu vou conversar um pouquinho com vocês nesses dias sobre uma possibilidade que a gente tem na cerâmica de pintar e fazer trabalhos muito bacanas e muito diferentes, mesmo sem ter a necessidade de tanto desenho, de ser um trabalho tão elaborado. Ultimamente, eu tenho feito bastante coisa aqui no ateliê, com alguns materiais eu vou mostrar para vocês ao longo das aulas, vou mostrar um pouquinho hoje e depois também a gente vai fazer durante as lives, tá? Para vocês irem entendendo como funciona. Não sei se todo mundo já conhece, mas eu vou mostrar um pouquinho de cada material desses. Então, eu queria mostrar para vocês que a gente consegue fazer trabalhos bem interessantes, não necessariamente saindo do princípio daquela peça super riscada e super elaborada. Principalmente para quem gosta de pintar sozinha e gosta de se aventurar. Então, eu queria mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, hoje eu tenho aqui o transfer, que é esse papel, que é muito bonito, fica um trabalho muito interessante, tá? Vocês vão vendo ao longo das aulas, vocês vão entender, tá? Tem aqui alguns modelos, eu tenho mais, depois até eu vou mostrar para vocês também. E aí a gente vai aplicar em no biscoito, peça pronta, queimada. A gente vai aplicar em cima de esmalte. Esse prato aqui está com um esmalte branco, com uma maiólica. E a gente vai aplicar também sobre peça que não foi queimada ainda. Eu vou tomar bastante cuidado, ó. Essa peça aqui é uma travessinha para sushi e ela ainda não foi queimada. Ela está no que a gente chama de ponto de couro, tá? Na verdade, essa daqui está em ponto de osso, que ela é mais seca ainda. Então, ela está quase no ponto de ir para o forno. E aí, a gente também consegue trabalhar com o transfer nesse ponto da peça. Então, a gente consegue antes de ir para o forno pela primeira vez. Então, essa peça nunca foi para o forno, tá? Ela foi modelada e ela não foi para o forno. Então, se eu fizer um pouquinho de força aqui no biquinho, ele vai cortar, ele vai quebrar. Então, eu estou tomando bastante cuidado. Depois a gente vai fazer uma com um prato queimado passado maiólica e também a gente vai passar um com uma peça no biscoito, tá? Então eu vou hoje aplicar com vocês 3 transfers de formas diferentes, tá? Para vocês entenderem todas as possibilidades dessa técnica. Vou tomar bastante cuidado aqui para não correr o risco de quebrar aqui na hora da live. Também, durante essas lives, durante a semana, então, ó, eu vou repetir, tem bastante gente entrando. Então, hoje, terça-feira, às 6 horas começamos. Amanhã, quarta-feira, às 6 horas também. Na quinta-feira, eu tenho aula do clube, que é às 6 horas. Então, a nossa live, aqui a live de vocês, vai ficar para as 8 da noite. E na sexta-feira, a gente finaliza a última live às 6 horas. Vai ficar gravada assim,
tá? Ela vai ficar no Instagram, então vocês podem assistir depois com calma, tá bom? Então, quem quiser, gosto sempre de explicar, quem quiser tirar dúvidas, eu não vou tirar os comentários, porque por enquanto não está atrapalhando. Se começar a atrapalhar, a gente tira. Mas quem tiver dúvidas, pode mandar por aqui, mesmo que seja sobre esses materiais ou de algum outro material que vocês tenham dúvida, de queima, o que eu puder responder e ajudar, eu aproveito e respondo, tá? Então a gente, por enquanto, não vai tirar os comentários. E aí, então vamos lá, ó. Terça-feira e quarta às 6, quinta-feira, em função do meu clube, às 8, e na sexta-feira, último dia, finalizando também às 6 horas, tá bom? É, tem bastante gente nova entrando no meu perfil, e aí eu queria me apresentar, que até agora eu não me apresentei. É, meu nome é Paula, eu sou ceramista, dou aula há bastante tempo. Eu sempre pintei porcelana, cerâmica e de 2, 3 anos para cá, em função da pandemia, eu tenho me dedicado boa parte do meu tempo aos cursos online. A gente tem um clube, eu montei um clube de assinatura, então são duas turmas. A turma de iniciante, que é um pouquinho mais para o pessoal que está começando agora, que não tem tanto material, para as pessoas irem se familiarizando com o material, que o material de cerâmica é muito diferente do de tela, é um material bem específico. Então a gente tem esse clube e um segundo clube que a gente lançou esse ano, que eu chamo de Clube Master, tá? Ele é feito a cada 15 dias, eu dou 2 aulas gravadas e ao vivo, então vocês podem perguntar o que quiserem, tirar dúvidas, e aí essas aulas ficam no Hotmart, que é a plataforma que hospeda os meus cursos online. A gente tem algumas aulas avulsas, a gente tem outros cursos, temos cursos de desenho. Então, quem tiver interesse em aprender ou se especializar um pouquinho mais, é uma ótima opção. Hoje eu acabei de dar aula para uma pessoa que já pintava há um tempinho e acabou parando. E aí hoje ela veio falar para mim, ela comprou o clube e aí ela estava falando para mim que ela tem assistido às aulas e assim, eu consigo ver a melhora das alunas aqui na aula. Então é um projeto que me dá muita satisfação. Como adquire o transfer? Gente, o transfer, tem bastante gente perguntando. É, eu indico para vocês adquirirem o transfer na Zeramix, tá? Vou pedir para o Juan marcar aí. Eu não tenho uma variedade de transfer muito grande, então eu prefiro que vocês procurem pela Zeramix, que tem uma variedade enorme de transfer. É, e também tem uma aluna que está aqui me dando boa noite, que é a Cris, ela comprou na Shopee. Então, quem quiser também pode, inclusive um dos que eu vou usar aqui, ela até me deu para eu testar, a gente ficou com medo de não ser para cerâmica, eu testei e é ótimo, então pode comprar. Boa noite, Cris. É, Dani, para você saber sobre os cursos, manda um direct para a gente e a Thalita entra em contato com você, tá? A Thalita que me ajuda com os cursos online. É, a gente vai dar um print também e aí depois a gente entra em contato, tá bom? A venda do curso, do clube, não fica aberto normalmente, não fica aberto simultaneamente às outras aulas, porque eu preciso ter um pouquinho de controle de quem está no clube, de quem entra, porque eu dou uma assessoria por WhatsApp. Então, nem sempre a venda está aberta, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que a gente faz no clube, tá? Isso aqui são trabalhos desse ano, basicamente. Ó, então a gente fez esse filtro dos sonhos. Eu expliquei nesse aqui uvas. Todas as peças que eu faço no clube, a gente manda o desenho para vocês no dia anterior
Então, vocês têm um PDF do desenho, eu indico todas as cores e todo o material que eu usei naquela peça. No dia da aula, eu sempre tenho uma peça pronta para vocês irem seguindo e não se perder. E aí eu repito várias vezes o que eu fiz, explico o tipo de pincel que eu usei. Então, é bem completo, dá para vocês pintarem tranquilamente sozinhas. Ó, quando foi na Páscoa, eu fiz a coelha. Tem outros vários, tá? Eu só peguei aqui meio que rapidinho, que estava aqui mais fácil. Ó, esse aqui também. Então, tem uma variedade grande de peças e de estilos para vocês aprenderem. Ó, esse aqui foi o último, que é um estilo francês muito bonito. Então, quem quiser melhorar a pintura, é uma ótima opção, tá? Então, são aulas quinzenais, a cada 15 dias. Normalmente, elas demoram 1h30, 2 horas. E, então, isso aqui é um pouquinho do que a gente faz no, no clube. Pode tirar. Esse aqui, ó, aproveitar e mostrar para vocês. Nessa semana, como eu falei para vocês, a gente vai fazer o transfer. Então, vou mostrar para vocês como a gente aplica. Não é difícil, tem só alguns truquezinhos e eu queria mostrar para vocês que dá para usar nessas outras superfícies, tanto no biscoito, quanto na peça esmaltada, quanto na peça no ponto de osso, tá? Antes de ir para o forno. Então, vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aqui, a gente começou a live e eu estava falando exatamente o seguinte. Não é sempre que a gente quer fazer um trabalho tão elaborado, com um desenho tão sofisticado. Então, existem essas opções, principalmente para quem não tem professora, quer pintar sozinha. Então, essas opções que eu vou mostrar para vocês, eu já experimentei e acho muito legais. Ó, isso aqui são stencils, tá? Não sei se dá para ver, porque fica escuro. Deixa eu pôr alguma. Ó, vou pôr aqui na frente, ó. Então, esse aqui, esses são da Ellen Transfers. Ellen Underline Transfers. Então, ó, esse é de coraçãozinho. Tem uma infinidade de modelos. Ó, esse aqui parece um ladrilho hidráulico. Tem esse aqui que é de mandalas. Isso aqui, ao longo das lives, eu vou fazendo um pouquinho de cada um com vocês, tá? Explicando como que a gente trabalha, com que tinta a gente pode usar, se é EZ, se é SC, tá bom? Isso, gente, também eu vou explicar amanhã e mais para frente a diferença entre EZ e SC, que isso todo mundo tem dúvidas. Muita gente tem me perguntado, sempre me perguntam qual a diferença de EZ, qual a diferença de SC ou CN, que é a mesma coisa, tá? E aí, então, eu vou explicar para vocês como que eu uso cada dessas tintas em cada técnica dessas diferentes. Então, ó, a primeira vai ser o transfer, depois a gente vai fazer o stencil, depois também a gente tem a opção de usar esse silk, que também é uma técnica muito bacana e muito fácil. E aí vocês podem perguntar e estar se questionando assim, ó, eu nunca faço só essa técnica pura e simples. Depois eu acabo sempre dando um acabamento a mais, que eu acho que é o que dá diferencial nas peças. Então, ó, esse transfer, esse silk, desculpa, esse silk, ó, então a gente vai fazer e vai dar alguns acabamentos junto com o silk, tá? Só para não ficar uma coisa muito chapada. E também a gente vai usar, e aí eu aproveitei e deixei aqui essas peças do clube que eu fiz, acho que foi o mês passado, eu usei essa peça é um porta-torta, a gente chama de porta-torta, ou então se puser o pezinho é uma boleira. Então, ó, tem um modelo maior e o menor, tá? Então, a gente pode pôr os pezinhos, eles ficam com boleiras com alturas diferentes.
E a gente usou aqui, eu usei esse carimbo. Esse carimbo, gente, é da Carimbo e Cria, eu vou pedir pro Juan marcar. É uma coleção e uma parceria da Carimbo e Cria com a Michele Moisés. Eu acho que muitas de vocês conhecem a Michele Moisés, ela é uma professora de porcelana. Ela desenvolveu esses carimbos para utilizar nas porcelanas que ela faz com as alunas. E aí eu comprei alguns, conversei com ela e comentei que eu estava adaptando na cerâmica, tá? Então é o que eu falei, a gente usa a mesma ferramenta que elas usam na porcelana, a gente está usando na cerâmica e ficou muito bacana. Inclusive a Michelle me deu um retorno falando que tinha gostado muito e tinha ficado contente que o produto que ela desenvolveu também está sendo usado para cerâmica. E aí, assim, ó, tem uma variedade enorme. Acho que o Juan marcou aí. Então, é Carimbe Crime, Michele Moisés, que é a coleção. Ó, eles têm uma coleção gigante. Essa aqui, por exemplo, ó, é o México, está escrito atrás. Essa daqui é Java. Então, tem uma infinidade de modelos. Eu tenho aqui alguns que foi alguns que eu usei. Ó, para cá eu usei essa folhinha e eu usei também a borboleta, ó, que chama borboleta alegre. Então, gente, isso aqui é só vocês entrarem na Carimbe Cri, tá? Esses aqui são meus, eu não revendo, eu só estou demonstrando um produto que eu usei, gostei muito, então eu estou passando para vocês também essa possibilidade. Eu sei que muita gente que faz aula comigo, e pode ser que esteja assistindo também outras pessoas que estão assistindo, sejam alunas da Michelle e utilizem como porcelana. Ela sempre fala que dá para reutilizar, desde que vocês lavem bem com detergente, porque a nossa técnica não combina com óleo, tá? Então dá para usar também. Então tem muita variedade, ó. Mostrar alguns. E aí a gente vai fazer também um trabalho ao longo das lives. Eu vou explicar para vocês como eu uso na cerâmica. Lá na porcelana, normalmente eles carregam de tinta e usam o carimbo para tirar o excesso da tinta. Aqui a gente faz ao contrário, a gente coloca a tinta. E o jeitinho, um jeito bem bacana de colocar, que eu descobri, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tem produto novo, às vezes, nem sempre a gente consegue acertar de primeira, né? E o papel da professora, meu papel, é justamente esse, é facilitar o trabalho de vocês. Então, eu já fiz vários, já borrei vários, eu vi o que dá certo, o que dá errado, e passo para vocês só o que dá certo, para vocês trabalharem mais facilmente com os produtos. Então, ó, a gente tem 4 opções, né? Que a gente vai trabalhar nesses dias. Então, a gente tem o transfer, a gente tem o stencil, a gente tem o silk e, finalmente, a gente tem os carimbos. Eu vou fazer todos com vocês, mostrar passo a passo. Todas as peças que a gente faz aqui nas lives do Instagram, normalmente depois eu queimo e aí a semana que vem ou a outra eu posto queimadas, tá? Para vocês entenderem como que funciona, como as cores se dão depois do forno, tá? Então, ó, esse aqui, só para mostrar um pouquinho melhor, então eu fiz com esse carimbinho de folhas, eu sobrepus de uma forma que depois eu vou passar para vocês. Passei por cima um outro carimbo e aqui eu vou aproveitar e explicar para vocês que horas eu uso EZ, que horas eu uso SC, tá? Então, quem tiver dúvida de como usar uma tinta e outra, preste atenção na aula que vocês vão aprender. Então, ó, isso também foi um uma aula do meu clube, tá? Eu sempre posto normalmente as coisas que eu vou fazer durante a semana. Sexta-feira a gente vai fazer um prato bem bonito, tirei do forno hoje. Eu vou pedir para o Juan pegar para mostrar para vocês. E aí hoje a gente vai fazer, então, o transfer.
Ó, a aula dessa semana do Clube Master, gente, é esse aqui que eu usei a cera. Ficou lindo esse prato, ó. Eu postei semana passada que eu estava pintando. Agora ele saiu do forno e ele vai virar uma aula na sexta-feira. Então aí, assistindo a aula, vocês conseguem entender aonde é o branco, que cor que eu usei, que tinta que eu usei, aonde eu esmaltei, aonde eu não esmaltei, aonde ficou fosco. Todos os detalhes da aula eu passo para vocês, tá bom? E aí a gente consegue, como hoje, eu consigo ir assistindo e vendo o que vocês perguntam e dando e respondendo as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer, eu escolhi, na verdade eu sempre faço esse aqui, que é o que eu mais gosto. Como algumas peças depois acabam ficando para mim, então eu escolho alguns modelos que eu gosto para depois usar para mim. Ó, esse aqui eu vou fazer nessa rocamboleira. Então, ó, eu vou fazer nesse sentido, vou fazer assim, ó, para dar toda a volta, tá? O desenho, vocês vão ver que fica muito parecido. Eu tenho aqui uma pecinha queimada, ó, com esse desenho. Olha como fica bonito. Quem não entende, parece que foi pintado detalhe por detalhe. E, na verdade, vocês vão ver que é muito simples de fazer. Então, escolham o desenho, tá? Eu escolhi esse meu aqui. Na verdade, eu vou fazer aqui no meio, porque aí depois eu vou fazer um liso aqui, vou dar um outro acabamento. Gente, vocês vão ver que é muito simples de fazer. Mas, como eu acho assim interessante, a gente misturar algumas técnicas, tá? Então, essa daqui, depois eu vou fazer um fundo, vou continuar esse desenho. Então, aí a gente vai, eu vou mostrando para vocês. O que que eu preciso para fazer isso? Uma esponjinha, ó, esponjinha, aquela esponjinha de pia, tá? E água. Ó, eu sempre explico para as minhas alunas que a primeira coisa a se fazer em qualquer técnica que a gente for usar, o que que é? Limpar a peça, tá? Não é colocar embaixo d'água, tá? Por que que a gente faz isso? Em qualquer técnica, para tirar a poeira, às vezes tem algum excesso de tinta. Então, ó, o ideal é limpar bem. Nessa hora a gente aproveita e já vê se tem alguma trinca, tá? Então é muito importante essa etapa, tá? Não deixem de fazer. Ó, tava aqui no ateliê e mesmo assim junta poeira, às vezes um pouco de gordura, então é interessante limpar. Não é frescura, tá, gente? Ó, aí aqui eu tenho a mesma esponjinha cortada. Tá dando para ver? Tá todo mundo conseguindo entender? Posso seguir? Acho que sim, né? Então, ó, eu vou usar esse. Isso aqui é um copo com água. Aí eu vou fazer o seguinte: escolhi meu desenho, vou fazer nesse sentido aqui, ó. Vou até pôr um pouquinho para cá, que de repente eu uso esse pedacinho para outro trabalho. Ó, demarco aqui onde eu quero. Eu tô fazendo meio que no olho, ó, aqui e aqui. Quem quiser medir, não tiver muita prática, ó, aí firma o papel. A mão esquerda eu estou usando para firmar bem o papel. Ó, a quantidade de água que é o segredo. Não é para colocar muita água, senão eu borro o meu desenho, porque isso aqui o que que é? Nada mais é do que um papel de seda transparente, não é propriamente uma seda. E com tinta de cerâmica, é uma tinta que vai para o forno e queima a 980 mil graus. Queima até em alta temperatura, na verdade.
Então, essa tinta borra se eu ficar colocando muita água, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, passo bem devagar, presta atenção aonde onde tá pegando. A gente vê onde pegou porque ele fica mais escuro, ó. Vai fazendo bem devagar, com bastante capricho, ó. Eu não gosto de ficar esfregando muito assim, porque ele borra. A gente vai olhando bem de perto, a gente consegue entender aonde já passou. Ó, tô passando mais uma vez, ó. Como todo trabalho da cerâmica, tem que tomar cuidado com os acabamentos. Então, ó, façam com calma, olhem bem a lateral, ó. E agora aqui eu vou começar a puxar esse papel. Existe, ó, ficou um papelzinho aqui ainda, tá? Não é só passar e tá pronto. Ele ainda tem um papel que eu tenho que tirar. Ó. Tô vendo que aqui ficou um pouquinho mais claro, dá para voltar. Ó. Eu vou tirando aos poucos. Onde eu acho que ainda dá para pôr um pouquinho mais de tinta, ó, eu volto. Dá para voltar, tá bom? Ó, quem quiser refazer, sempre, enquanto não tira todo o papel, dá para refazer. Ó, então vem tirando, ó. Tá dando para ver? Ele seca rapidinho, tá, gente? Ó, vou virar para vocês verem. Então, passei em tudo. Essa técnica, esse transfer, eu preciso passar esmalte por cima, tá? Isso aqui tá fosco. Não dá para reutilizar, tá bom? Tem gente que pergunta se dá para reutilizar. Não dá. Vou tirar aqui o restante, ó. E aí ele tá pronto. Quando vocês estiverem fazendo, é só vocês repassarem, ó. Tira aqui com calma. Onde eu tô vendo que tá mais escuro, passo mais uma vez. Tá dando para entender? Ninguém tem dúvida? Ó, vai tirando devagar. Ficou ainda meio clarinho? Volta, passa mais uma vez. Ó, fica muito bonito. Depois que tirei tudo, eu preciso, sobrou um papelzinho aqui, depois que eu tirei tudo, eu preciso esmaltar se eu quiser que ele tenha brilho, tá? Como eu mostrei para vocês, ó, aqui eu passei um esmalte transparente e essa peça foi queimada em alta temperatura, tá? Ela foi queimada a 1230, é uma mantegueira francesa, tá? A parte de baixo, depois eu pego para vocês. Mas ó, como fica bonito. Então o azul escuro fica escuro, esse clarinho, esse meio turquesa, ele fica muito mais vivo depois que queima. E aí, poderia ter feito na travessinha inteira, mas é como eu falei para vocês, as minhas sugestões aqui são para que vocês usem essas técnicas que eu vou mostrar durante esses dias para vocês, misturado com outros acabamentos. Então, aqui, ó, eu vou fazer faixas de outra tinta. Eu vou misturar essa técnica junto com a técnica da pintura, que eu acho que é isso que fica interessante. Dá um diferencial no trabalho de vocês. Eu falei para vocês que dá para passar em cima de esmalte e também em cima de peça. Ó, essa peça tá em ponto de osso. Ela foi modelada, ó,
Ela foi modelada, não fui eu que fiz, quem fez foi uma aluna minha, Karina, que vai estar aqui daqui a 15 dias dando algumas aulas de modelagem para gente. E provavelmente depois teremos aula de modelagem aqui no ateliê. Então eu pedi para ela fazer essa pecinha, ela fez. Na verdade é um joguinho japonês, ó. Então aqui é o do shoyu, o sushi, e esse aqui é um porta-hashi, tá bom? Eu estava testando aqui, ó, para mostrar para vocês. Então aqui a minha ideia é, eu vou fazer também com o mesmo, que depois, como eu falei, vai ficar para mim, e aqui eu vou fazer o shoyu com o azul. Eu acho que vai ficar bem bonito. Vou mostrar para vocês já já. Mas antes disso, eu vou mostrar só um pedacinho desse outro papel que eu falei para vocês. Esse sim é da Shopee, tá? Que a minha aluna que trouxe para mim. Eu vou passar só um pedacinho, eu vou passar aqui, ó, para vocês verem como funciona. Essa peça tá com maiólica, tá? 2 camadas de branco. Eu não gosto muito, não tenho hábito de usar muito maiólica, que é aquele esmalte branco. Mas eu quis mostrar, fazer hoje para vocês verem como dá para usar. O lado mais escuro, que é onde tem a tinta, para baixo, tá? Ó, vou vir para cá que aí eu consigo. Eu fiz outro dia uma live que eu recortei, inclusive, essas florzinhas. Também é possível fazer, tá? Hoje eu vou fazer inteiro e depois também dar o acabamento. Ó, então molho a esponjinha na água, tá? Tira o excesso e a mesma coisa. Só que eu tô com branco embaixo, tá? Eu tô com esmalte branco aqui embaixo. Então, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Esse transfer é bem clarinho. Ó, então vou passar aqui. Então, ó, para quem tá entrando agora, eu tô usando em cima de uma maiólica. Não dá para ficar demorando muito, porque ele começa a querer borrar, diferente do outro, tá? Ó, a gente passa aqui e já vai tirar. Ó, ó que graça que fica. Então, isso aqui, gente, é embaixo, desculpe, é sobre maiólica, que é o esmalte branco. Ó, para quem não entende, parece que foi pintado à mão, né? Ó, tô tirando devagar. Ó, é uma ótima alternativa, olha que gracinha, para fazer um jogo. Então, vocês podem comprar faixas e montar uma xícara, dá para fazer um monte de coisa. Ó, isso aqui, gente, depois eu recorto e uso, porque esses papéis não são baratos, tá? Esse aqui, como eu falei, ó, vou repetir, tem na Zeramix. Pedi para o Juan escrever de novo, todo mundo que me acompanha acho que já ouviu falar, onde eu indico também para comprar tinta, mas esses daqui são da Shopee, tá? Ele é bem mais barato lá, só que demora mais para chegar. Eu já testei, até para mostrar para as minhas alunas, e funciona na cerâmica, então queima e fica bem legal, tá? O Juan escreveu aí para vocês a loja, onde vocês podem achar o transfer e já receber amanhã. Se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, comprem na Shopee. Ó, da mesma técnica que eu usei aqui no biscoito, eu tô usando na maiólica. Então, isso aqui tem um branquinho, tá? Tem 3 camadas de tinta branca. Então, aqui eu tô com a peça bege e aqui eu tô com branco. A hora que eu queimar, ele vai estar branquinho com o azul das flores. Então, ó, primeiro biscoito, depois a maiólica e agora eu vou fazer
nessa peça que eu falei para vocês, que foi modelada e ainda não está queimada, tá? Ó, ela tá crua, não foi nem uma vez pro forno. Eu estou tomando muito cuidado, ó. Isso aqui, como eu falei para vocês, se eu exagerar um pouquinho nessa borda, eu acabo quebrando, tá? Pra falar a verdade, fiquei até com um pouquinho de medo de fazer a live com ela, porque eu falei, vai que quebra no meio da live, eu vou passar vergonha. Mas, ó, aqui depois eu vou arredondar ainda um pouco, ainda dá para fazer um pouquinho de acabamento. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na, na minha rocamboleira, só que agora eu vou fazer nessa travessinha de sushi. Ó, vou medir mais ou menos aqui. Eu não vou fazer metade, eu vou deixar um pouquinho mais para cá. E aí eu posso queimar e usar e fazer uma queima de uma vez só, tá? Ó, então eu vou continuar usando a minha esponjinha. Da mesma forma que eu usei pro biscoito, eu vou usar para cá. Ó, eu não vou ficar mexendo muito na pecinha, gente, porque eu tô com medo de... Ela não foi feita há muitos dias. Eu pedi para minha aluna fazer para live, então eu não vou ficar brincando muito com ela, não, que eu tenho medo de quebrar. É uma peça que não foi queimada, então ela tá super frágil, tá? Ninguém tem dúvida? Existem transfer azuis, vermelhos, verdes. É que como eu gosto muito de azul, acaba sempre predominando esse tom na queima no ponto. Ixi, tem um monte de dúvida aqui. Não tinha visto nenhuma, gente. Espera aí que eu já volto e respondo as dúvidas de vocês. Como se chama esse papel? Paper transfer. Quantas camadas de esmalte? Três camadas de esmalte. Depois que queima a maiólica normal. Passa esmalte se quiser, senão nem precisa esmalte. Funciona na porcelana? Não. Esse aqui é da Ellen. Na peça de maiólica passa transparente? Não precisa, Sandra, mas pode passar. A queima, o ponto, queima de ponto de osso, depende da massa que você estiver usando, tá? Eu usei aqui uma massa que queima 1.200, é o máximo que eu posso chegar por conta da peça, não por conta do papel, do transfer. Ó, agora eu vou tirar. Eu tô com a luz aqui em cima de mim, ele já secou, mas olha como fica. Não é guardanapo, tá, gente? Não é guardanapo, é um papel próprio para cerâmica. Então, eu tenho uma tinta aqui que vai para o forno e queima a 980 até 1.200 graus. O guardanapo, se eu fizer isso, ele vai para o forno, ele vai sumir. Guardanapo a gente usa para fazer técnica de pintura fria, a frio. Esse aqui tem que ir para o forno. Ó, aqui ficou um pedacinho. Ó, que bonito. Então, agora eu vou queimar. Ó, minha ideia é passar aqui uma cor, um SC azul, e depois eu vou usar o porta-choio também azul, ou então com esse guardanapo, fazendo um acabamento. Posso até fazer aqui, ó, parte de trás, aí a gente vai brincando com as possibilidades. Mas olha como fica bonito. É uma forma rápida de fazer uma pintura e ficar interessante. Você colocou, sim, Andréia, coloquei no ponto de osso. Essa peça ainda não foi queimada. Eu vou queimar na temperatura que eu preciso para que essa peça
funda, que vai ser 980 mil graus. Posso transferir? Não, não dá para transferir para uma peça queimada, ela não pega. É a mesma história da porcelana, tá? Se eu for fazer em cima da porcelana, ela não vai pegar. Isso aqui é para a gente usar antes de usar, antes da queima do esmalte. Pode-se lixar depois da maiólica se ela ficar manchada? Você disse tirar? Eu acredito que sim. Se, se eu entendi, você pode lixar se você errar. Dá para lixar sim, com cuidado, tá? Essa peça é de alta? Não, essa peça eu vou queimar a 980. Posso mostrar o papel? Sim. O papel eu já marquei, é na Zeramix. Ó, o papel é esse aqui. Esses que eu usei, eles ficam meio que molhados, né? A gente joga fora. O papel é assim, ó. Ele é uma folha A4, e aí a gente vai recortando à medida do que a gente quer trabalhar, tá? Ele vem uma folha A4, às vezes vem maior, depende de onde vocês forem comprar. O Juan tá marcando de novo. Esses meus aqui são da Zeramix, tá? Então tem esse aqui que é o que eu mais gosto, que eu uso bastante. Tem vermelho, tem alguns de peixinho. Ó, esse aqui com flores, que é o que eu fiz no pratinho. Aí tem uma variedade bem grande, tá? Dá para recortar e fazer só alguns pedacinhos, por exemplo, se eu quiser fazer um galinho e passar para uma peça, dá para recortar. Isso aqui a gente recorta com tesoura. É um papel bem fininho. Não é exatamente o papel de seda, tá? Porque eu, inclusive, já usei, já tentei fazer um desenho em papel de seda e passar, não fica bom. Então, é um papel próprio para isso. Com uma tinta que também é própria para isso, tá? Quem pediu para mostrar, já, onde vende eu já coloquei. Faz o transfer antes da primeira queima. Então, esse aqui, ó, eu vou fazer antes da primeira queima e esse aqui eu vou fazer depois. É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Tem várias possibilidades. Então, ó, dá pra gente fazer, vou repetir aqui, dá pra gente fazer no biscoito, com maiólica, que eu estou usando um branco, e dá para fazer na peça sem queima nenhuma, tá? Eu vou queimando ao longo da semana e aí eu vou mostrar para vocês. Então, tem essas três possibilidades de usar o transfer. Então, como eu falei para vocês, todas essas técnicas que eu estou mostrando aqui, eu sempre passo para vocês no clube que eu tenho, tá? Então, só falar mais uma vez para quem entrou agora, eu tenho um clube de assinatura de pintura online. Eu dou aula a cada 15 dias, são 2 e meia. Na verdade, são 2 aulas mensais, tá? Algumas semanas pula uma semana, depende do calendário do mês, né? Mas normalmente são 2 aulas mensais, 1 hora e meia, 2 horas, e aí eu mando todo o material que eu usei, a gente manda o desenho e as aulas ficam. Quem puder assistir ao vivo, assiste comigo, tirando dúvidas. Quem não puder, assiste depois na plataforma, na Hotmart. E tem gente que assiste ao vivo, depois volta, dá print na tela. Então, assim, é muito bacana, é uma forma muito eficiente de aprender, tá? Todo mundo que começou a fazer o clube tem comentado que melhora muito na pintura, e eu tenho algumas alunas presenciais, que são alunas presenciais e também tem o clube, e eu percebo muito a melhora no trabalho delas. Então, é uma alternativa muito bacana para quem quer aprender a pintar cerâmica e quem quer melhorar também.
Alguém tem dúvida, gente? Se alguém tiver dúvidas. Então, aí assim, ó, amanhã a gente tem aula às 6 horas de novo. Aí a gente vai seguir fazendo transfer, fazendo carimbo, fazendo o silk, tá? Eu vou misturar várias dessas técnicas e aí a gente vai pintar também, tá bom? Vou mostrar para vocês como eu uso os pincéis, que tipo de pincel que eu uso aqui. Eu uso uma variedade grande de pincel quadradinho, redondo. Então aí eu vou mostrando para vocês à medida do que eu for pintando. Vou esperar para ver se alguém tem dúvidas. Então amanhã, às 6 horas, teremos outra live. E na quinta, às 8, na sexta-feira, às 6, às 18. Tá bom? Marquem aí na agenda de vocês para vocês não esquecerem o horário. Então, 18 horas. Sou completa iniciante. Posso entrar no clube? Sim, Dora. A gente tem o clube para iniciante, que é exatamente para pessoas como vocês, como você. Que aí eu ensino desde o início, são técnicas um pouquinho mais tranquilas. Eu ensino como a gente usa o pincel, que tipo de pincel, que tipo de tinta. Tem muita gente que começou a pintar no clube, no iniciante, ó. Então aqui eu mostro os pincéis, todo o material de cerâmica é bem específico, ó. Então, no clube, durante as aulas, eu vou explicando que tipo de pincel eu uso, para que serve esse mais longo, para que serve esse comprido. As aulas ficarão. Oi, Neuzinha, tudo bom? As aulas ficarão no Instagram, gravadas, a gente não vai tirar. Eu não usei tinta na esponja, eu usei o papel e aí eu só apliquei. A live vai ficar gravada, dá para voltar e assistir novamente, tá? Então não é papel. A Sil tá falando que gostou. O prato do filtro dos sonhos também é um do clube. Ó, então esse é o pincel de esmalte. Aí, enfim, eu vou mostrando todo o material que eu uso no dia a dia aqui do ateliê. Então, a ideia do clube também é essa, é mostrar para vocês, para quem gosta do meu trabalho, é mostrar para vocês como é o dia a dia aqui do ateliê. Material que eu estou usando, material às vezes novo. Por exemplo, esses carimbos foram testes que eu fiz, como eu comentei, com os carimbos da Michele Moisés. E aí eu testei nas minhas peças, vi que ficou bom. Então aí eu passo para vocês do clube e às vezes a gente dá uma paradinha para mostrar para vocês aqui do Instagram também, tá? Dividir um pouquinho do conhecimento com vocês que é interessante. Então, ó, ficou legal, né, Neuzinha? Eu gosto bastante também de misturar um pouco. O meu trabalho é bem os italianos que eu faço são bem cheios de detalhe. Então, de vez em quando, tem que ter uma opção um pouquinho mais tranquila, mais rápida de fazer, para não ficar tão cansativo também, né? Tem como mostrar os tipos de tinta por escrito? A gente usa muitas tintas. A gente usa EZ, usa SC. Acompanha as lives que eu vou explicar qual a diferença de uma e de outra. Mas assim, tem pelo menos 10, 12 tipos de tinta. Eu não vou conseguir te explicar todos, mas ó, basicamente o que a gente usa no dia a dia do ateliê é corante e esmalte, tá? Ao longo das lives eu vou explicar para vocês que horas que eu uso um, que horas que eu uso o outro. Eu uso também cera, uso, como eu falei para vocês, o prato de sexta-feira. Onde está? O prato de sexta eu usei uma outra tinta
que é cera, que é uma tinta que eu não uso muitas vezes, mas ó, é mais uma possibilidade, então tem muita opção de tinta. Mas eu vou explicar tudo isso nas lives, tá bom? Então o Juan já marcou aí o nome da loja, que vocês podem comprar o papel. Vou repetir, amanhã a gente tem aula às 6, quinta-feira às 8 e sexta-feira às 6. Acompanhem que eu vou dar um monte de dica de tinta, as outras possibilidades de como fazer esses outros desenhos diferentes. E aí a gente vai pintar um pouquinho também, que eu gosto de passar para vocês as pinceladas, que é bem o que eu faço no clube. Eu mostro como eu misturo a água, o quanto de tinta, por que usar uma tinta, por que usar outra. Então, a gente vai fazer o passo a passo nessas próximas lives, tá bom? Será que alguém tem mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Gente, no clube online, nesse meu curso, a gente também estava esquecendo de falar. A gente tem um grupo de WhatsApp. Então, quando vocês compram o clube, e aí vocês começam a participar do grupo de WhatsApp. Eu estou dentro desse grupo, a Thalita, o pessoal que me ajuda com os cursos online está lá. Então, como funciona? Eu ajudo vocês com a parte da pintura, com a parte técnica, e a Thalita ajuda com essa questão da internet, colocar vocês dentro do Hotmart, tá bom? Nem todo mundo tem facilidade de utilizar a plataforma. Então, a gente sempre coloca vocês, a Thalita sempre ajuda vocês nesse sentido. E aí, nesse grupo de WhatsApp, vocês podem conversar comigo, tirar dúvidas, perguntar sobre desenho, enfim, sobre o que vocês quiserem. Então, aí vocês conseguem tirar as dúvidas na aula, online, ao vivo, e também depois o grupo fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 6. Tá? Eu sempre respondo as dúvidas por lá. Então, é mais uma possibilidade de vocês irem tirando as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Então é isso, gente. Amanhã, então, a gente tem aula às 6 horas, tá? Vai ter bastante coisa diferente para vocês aprenderem amanhã. Obrigada, Neuzinha. Obrigada a quem ficou até agora. A live vai ficar salva no Instagram, então dá para vocês assistirem depois. Na verdade, a gente não vai tirar, ela vai ficar aí no meu feed. Que aí vocês podem, quando tiver um pouquinho de dúvida, é só assistir novamente. Então tá bom, gente. Obrigada por quem ficou até agora. E quem tiver dúvidas sobre os cursos, sobre aula, sobre tinta, manda mensagem para a gente no direct que a gente vai respondendo à medida do que a gente recebe, tá bom? Oi, Samanta, não tinha visto que a Samanta estava aí. Tem bastante gente do clube aqui, a Tânia, a Lígia, Regina, Cris. Que bom, gente, eu fico feliz que vocês me acompanharam até agora. Então, espero por todo mundo amanhã, tá bom? Mesmo horário, às 6 horas. Beijão, gente. Boa noite. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente fez hoje.